Eleições 2012. Estamos caminhando para o segundo bloco e o bloco de encerramento. É legal, né? O canal X, o canal 24horastv.com, porque não adianta a gente ficar falando e falando. São coisas objetivas, né? Pontos que envolvem as informações. Eu vejo que o legal é assim, conhecer você, um pouco da tua trajetória, aliás, um pouco não, bastante informação sobre a tua vida pessoal, e eu justamente com pinceladas no que acontece na política, o porquê disso, o porquê daquilo, que muitas vezes eu me coloco no lugar das pessoas que normalmente querem perguntar alguma coisa. Então, eu estou perguntando para você, como fiz a pergunta do Dr. Antônio Serafim Venzon, sobre por que ele não é candidato, ou não foi candidato e tal, até para passar essa informação para os formadores de opinião, para as pessoas terem conhecimento, ou seja, ter um embasamento, né, do que o porquê daquilo, né? Então, nada melhor do que a gente perguntar, e é isso, eu agradeço mais uma vez ao candidato Silvio Bertolini. Bom, segundo bloco a gente vai perguntar sobre o quê? A gente vê no Hospital Azambuja, o problema da saúde é crônico, né? Em todo o planeta, e não é só no Brasil, tá, gente? O problema de saúde é no planeta Terra, né? Por quê? Falta assistência, sim, em todo o planeta. E Santa Catarina, o Brasil e Brusque não é diferente disso. Essa relação do Poder Executivo com o Hospital de Azambuja, por exemplo. Outro dia está numa coletiva com o Luciano, do Luciano Hang, junto com o Padre Nélio, eu até fiz, olha isso, tem que quebrar o paradigma, né? Abrir o caixa, abrir. Como é que funciona o Hospital Azambuja, né? Então o Padre Nélio se colocou à disposição, sim, de abrir lá, justamente para mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Ou seja, a cidade de Guabiruba vai pedir socorro ao Hospital Azambuja, a cidade de Botuverá, vem gente de Nova Trento, vem gente de São João Batista, vem gente de Itajaí, de Blumenau, de Gaspar, né? E na verdade o hospital, como ele atende o SUS, não pode dizer não, na verdade. Agora, só que Brusque, ele está dentro de Brusque, do território brusquense, e Brusque, assim, é a fatia maior, e é por isso que dá tanto problema. O que você fala da saúde e essa relação com o Hospital de Azambuja? Bom, com relação à saúde, nós não podemos tratar a saúde apenas, né, em relação aos hospitais aqui existentes. Não é só o Hospital de Azambuja, como tem o Dom Joaquim e também o Hospital e Maternidade Evangélica. Nós precisamos, sim, fazer um trabalho em parceria com estas unidades hospitalares. Não só com eles, temos que fazer com as clínicas, com as cooperativas médicas. Com essas pessoas nós precisamos trabalhar, sim, precisamos trabalhar com eles de uma forma integrada para tratar a saúde de Brusque, fazer saúde em Brusque, de uma forma interagindo entre todos os setores da administração pública e também com a sociedade civil organizada, através das associações de moradores, através das entidades hospitalares, das clínicas, como já falei. Então, esse trabalho nós precisamos realizar. Nós precisamos tratar a saúde inicialmente de uma forma preventiva. Como se faz essa saúde preventiva? Nós podemos fazer lá com a unidade escolar, nós podemos fazer com o clube de mães, com o clube de idosos, com a associação de moradores, dentro da própria unidade hospitalar. E devemos tratar um outro foco, que é tratar justamente do doente. Quem vai tratar do doente são aqueles médicos em suas respectivas especializações. Estes tratam efetivamente do doente. Precisamos dar uma atenção especial aos idosos, precisamos dar uma atenção especial também aos dependentes químicos e precisamos tratar a saúde de Brusque com respeito, com dignidade. Se faz isso com servidores capacitados, com pessoas técnicas e especializadas em cada uma das áreas, e se faz saúde em Brusque tratando com quem entende de saúde pública. Não podemos botar qualquer pessoa para fazer saúde pública em Brusque. Precisamos da participação efetiva destas entidades, das associações, das igrejas. Precisamos sim e queremos essa participação. Temos dentro do nosso programa de governo um projeto ou um programa ou uma das ações, como queiram chamar, que se chama a Prefeitura no Bairro. A Prefeitura no Bairro, ela vai abranger todas as áreas da administração pública municipal. Nós vamos deslocar a estrutura administrativa do município para determinado bairro e fazermos lá todas as ações necessárias. E saúde pública também se faz com saneamento básico, se faz com preservação do meio ambiente, tratamento de efluentes. Assim se faz saúde pública em Brusque, não somente a saúde que vá tratar do doente lá no hospital. Bom, Brusque tem empresas que fazem o transporte coletivo, né? Então fica aqui meu abraço e meu carinho também às empresas que fazem esse trabalho.
mas a gente escuta muita coisa. Então, na verdade, se diz que Brusque transporta operários, né? Não tem um transporte público efetivo, né? Os horários são horário de fábrica, na verdade se transporta funcionários de fábrica e não transporte coletivo ao cidadão, né? Isso que a gente escuta muito falar. Não estou aqui pré-julgando nada, não estou aqui julgando nada, só estou passando aquilo que a gente escuta. O que você pensa sobre o transporte coletivo efetivamente para a cidade de Brusque? Transporte coletivo, na verdade, nós precisamos criar uma cultura de utilização do transporte coletivo. Brusque, em tempos atrás, já se utilizava mais o transporte coletivo. Hoje, em função de realmente ter apenas essas linhas que trabalham apenas nos horários de fábrica, né, ou horários de aula, então o pessoal perdeu aquela cultura de utilizar o transporte coletivo. Nós precisamos sim implantar mais linhas de ônibus nos bairros. Nós precisamos contemplar aqueles bairros que ainda não recebem as linhas de transporte coletivo. Nós precisamos trabalhar junto à própria Secretaria de Educação e à própria Secretaria de Turismo para que sejam feitas ações, desenvolvidas ações para a utilização desse transporte coletivo. Nós precisamos incutir no cidadão brusquense a cultura de utilização do transporte coletivo, mas para isso é preciso fazer de forma integrada, interagindo com os demais setores da cidade. Nós precisamos criar linhas circulares, nós precisamos criar também os terminais urbanos nos bairros, que hoje nós temos apenas o terminal do centro, então precisamos ter os terminais nos bairros. Nós precisamos ter também pontos de ônibus adequados e que protejam de chuva ou vento durante algum episódio aí, vamos dizer, algum sinistro que aconteça, ou alguma calamidade, né, que aconteça, que nossos pontos de ônibus hoje eles não são adequados para acomodar o usuário do transporte coletivo. Então, esse trato nós precisamos ter, e nós precisamos ter pessoas especializadas e técnicos que vão fazer esse estudo detalhado e apresentar junto àquelas empresas que prestam hoje o transporte coletivo em Brusque, uma planilha para implantação e uma revisão total do transporte coletivo em Brusque, porque precisamos sim desse transporte coletivo, precisamos que essas pessoas acostumem-se novamente, em função também do nosso trânsito, que hoje não há mais possibilidade de abrirmos novas vias de acesso. Temos hoje regiões que não contemplam mais, que não têm mais espaços para a abertura de novas vias. Então precisamos adequar esse transporte coletivo à realidade de cada uma das regiões do município. E, se possível, também implantarmos o transporte através de vans, não só de ônibus grandes, que o transporte de vans ele agilizaria a mobilidade dessas pessoas de um bairro para o outro, criando assim essas linhas interbairros e o transporte circular. Muito bem. Eu estou lembrando de uma pessoa muito querida, que eu tive o prazer de ser amigo dele, trabalhar com ele, de certa forma, ser amigo dele. E estou amigo hoje da família também, lembrando de Celso Bonatelli. Celso Bonatelli fez um mandato como prefeito brilhante na cidade, brilhante porque sempre preocupado com o futuro da cidade, né? Foi ele que colocou em prática a FENARRECO, preocupado com o turismo, trazer um atrativo novo para a cidade, para as famílias da cidade, né? Evidentemente teve o exemplo de Blumenau, né? Que eu também na época morando em Blumenau via sendo trazida a primeira Oktoberfest para Blumenau. Foi criada justamente para dar um novo ânimo para a cidade, para dar um up para as famílias de lá, porque realmente aquela enchente de 83 foi terrível. A gente morava lá e foi a pior de todas, porque muita gente fala foi de 62, foi de 84, não, foi a pior de todas porque desceu 1,5 metro e voltou 1,5 metro, então ficou lama lá e a gente viu coisa que a televisão, o jornal, os rádios nunca publicaram. Muita gente morreu em Blumenau, sim, que eu estava lá, eu pude presenciar, infelizmente, essa situação de 83, né? E, evidentemente, criaram a Oktoberfest e, é claro, em 1986, se não falha a memória, que foi a primeira FENARRECO criada, a Comutur foi criada, a Comissão Municipal de Turismo. E eu falo do Celso Bonatelli porque eu sei que você teve esse prazer também de conhecer, de trabalhar com ele, e foi, com certeza, um grande aprendizado para a cidade de Brusque, a administração de Celso Bonatelli. Eu queria, o foco é esse.
turismo, vindo da criação justamente na cidade, a implementação da FENARRECO, e também que quando eu cheguei em Brusque, só dentro do assunto, em 87 eu cheguei. Brusque era muito dependente da área têxtil, né? Então a gente viu que quando tinha crise, e a gente conviveu com a crise de 90, 91, muita gente sofria com a crise, como Blumenau sofre muito até hoje, né? E Brusque teve esse privilégio de ter a eletromecânica, né? Realmente diversificando a sua economia, hoje é uma grande realidade, né? Eu queria que você falasse sobre o turismo e sobre a situação econômica da cidade de Brusque, em termos de indústria e comércio. Bom, inicialmente, assim, eu trabalhei com o Dr. Celso Bonatelli, foi o meu segundo prefeito por o qual eu passei. Figura que, com todos os 8 prefeitos que eu passei, eu o considero o concurso. Igual a ele, não teve e acho que não terá. Então, pessoa humana, tratava as pessoas cordialmente, com respeitabilidade, né? E esse trabalho ele fez, não só com a comunidade brusquense, mas esse respeito que ele teve com os servidores públicos também. Ele sentava, ele ouvia os servidores públicos. E isso nós queremos fazer também. Quando eu digo que aprendi muito com os prefeitos que por Brusque passaram, eu procurei extrair deles aquilo que eles apresentaram de melhor. Aprendi o errado também, sim. Sei como fazer o errado, mas optei por um dos segmentos. Quero e vou procurar sempre fazer o correto. Com relação ao turismo e às festas de outubro, a primeira Oktoberfest, na verdade, de Santa Catarina, ela foi criada lá no longínquo município de Itapiranga, lá no oeste, no oestezinho de Santa Catarina, lá na divisa com a Argentina. Então essa foi a primeira Oktoberfest de Santa Catarina. Dali em diante passaram os outros municípios também a criar as festas de outubro. E um exemplo foi a Festa Nacional do Marreco em Brusque, que iniciou as suas atividades lá no Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque, com o seu Dercy Zimmermann, que era uma pessoa excelente, não só nesta área, mas também na área desportiva, né? O Dr. Celso Bonatelli deu autonomia àquelas pessoas para organizarem a festa, e isso nós queremos continuar, porque nós entendemos que o turismo, não só o turismo de festas, mas o turismo de compras, o turismo religioso, eles são grandes fomentadores dos recursos para o município de Brusque. As empresas em Brusque, elas sofreram sim com essa questão do têxtil, né, da queda do têxtil, do preço das importações, das exportações, das taxas de câmbios aí do mercado, sofreram sim. Mas a indústria têxtil ainda é o maior fomentador e o maior arrecadador de recursos do município de Brusque. Em segundo vem o comércio, em terceiro o metal mecânico. Depois vem outros segmentos aí do município, em outras áreas de atuação no setor econômico. Precisamos criar ações que venham, né, a fomentar não só a área têxtil, mas também a área de comércio, que nós tivemos o comércio de compras aqui em Brusque. Precisamos dar opções para que novas empresas se estabeleçam em Brusque, para a geração de novos empregos, para que essas pessoas possam, ao final do mês, poder quitar as suas contas, mas também poder construir a sua casinha, poder se divertir com a família no final de semana. E isso nós precisamos criar para que ela possa se divertir, para que ela tenha uma opção. Nós precisamos criar locais adequados para que ela possa usufruir esse tempo com a família nestes grandes parques que nós pretendemos criar dentro da administração. Queremos assim, também abrir as unidades escolares aos finais de semana para que essas pessoas também possam utilizar daquele espaço, não só para a área esportiva, mas para que possam lá fazer cultura, que possam ter a sala de informática aberta, que possam fazer outras atividades dentro das unidades escolares. E todos os prédios municipais que disponibilizarem de espaço, eles estarão sim à disposição da comunidade, e graciosamente, porque isso é possível fazer. Porque se o cidadão ele já contribui com seus impostos para o município, a retribuição do município é oferecer serviços de qualidade à comunidade brusquense.
Juventude. A gente vê que a oficina cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Eu escuto isso desde pequenininho e é um fato que é verdadeiro, realmente, né? A juventude é ociosa, ela muitas vezes não tem opção de lazer. Você está comentando o assunto das escolas, dos bairros e tal, mas na verdade a gente vê que o incentivo ao esporte, principalmente o incentivo ao esporte amador, ele está um pouco capenga, né? Eu digo no geral, né? Tudo que eu falo é geral, viu, gente? É Brasil, porque é assim que a gente enxerga, né? A gente vê as notícias aí nacionais e internacionais, a gente vê que o chinês ele investe lá no cuidado com as crianças, no treinamento, orientação, para que tenham atletas olímpicos. O inglês faz isso, eu vejo pelas minhas netas lá com 4 anos, uma neta está lá vendo se ela tem jeito de jogar tênis, né? Por que é? Mas é o incentivo atrativo para que a criança tenha uma direção, né? Isso vale para toda a juventude nos países aí do primeiro mundo, né? Então, nos Estados Unidos também não foge a regra e tal. Porque quanto mais a criança tiver a cabeça ocupada, mais direcionada, menos tempo tem para pensar besteira. A essência é essa. O que você pensa para a juventude, além das escolas que você quer abrir finais de semana? Você já comentou isso. Juventude, o que o candidato Silvio Bertolini, o Robert Bosch, vice, no caso vice da sua chapa, a candidata a prefeito, pensam para a juventude? Bom, para a juventude nós pensamos de uma forma talvez diferente. Eu sempre falo que não é mudança e sim diferente, porque mudança é mudar de um lado para o outro, vai ficar do mesmo jeito que estava ou a variar um pouco aquilo que foi mudado. Johnny Robert Bosch é o meu candidato a vice, é o candidato a vice do PSDB, não é meu, é do PSDB. Eu trabalhei há 21 anos em jogos abertos e ainda trabalho com modalidades esportivas. Johnny, um atleta do judô que representou Brusque em várias competições, representando a cidade e também representando o SESI em competições a nível de SESI. Hoje trata-se da juventude e da nossa adolescência, eles são tratados na verdade como marginais. Sempre se fala em querer tirar a juventude e o adolescente das ruas. Hoje nós precisamos tirar eles, não é tirar das ruas. Hoje muitas vezes nós precisamos tirar eles de dentro de casa porque eles não têm uma opção de lazer fora de lá. Como é que faremos isso? Ouvindo eles mesmos. Eles que se organizem com os grêmios estudantis, com os grupos de jovens das igrejas, com o Emaús. Essas pessoas, eles são ótimos, eles são excelentes e eles têm sugestões fabulosas para serem criadas estas opções de lazer, de cultura, de esporte para a nossa cidade. Queremos sim voltar com as escolinhas esportivas em todos os níveis, desde o fraldinha, como nós sempre tínhamos aqui em Brusque, principalmente na gestão do Dr. Celso Bonatelli, nós tínhamos desde o fraldinha até o adulto e revelamos grandes atletas aqui em Brusque. Queremos continuar com isso. Em um exemplo de atletas que revelamos em Brusque, Murilo Fischer, que hoje já disputou algumas Olimpíadas, Simoninha Storm, que já disputou as competições de voleibol e também representando a seleção brasileira de voleibol. E temos um que muita gente não sabe, que é o Luiz, que foi um atirador, Luiz Borck, um dos atiradores que representou Santa Catarina nas últimas Olimpíadas. Muita gente não sabe, ele é brusquense, atirava aqui pelo Clube de Castilho e também um ex-atleta de voleibol. Então essas pessoas precisam trabalhar junto conosco, essas pessoas precisam ser ouvidas e a juventude, ela vai fazer parte efetiva de nossa administração. Eles vão estar com uma cadeira assegurada em todos os conselhos. São 19 conselhos dentro da prefeitura e eles terão cadeira efetiva e assegurada dentro de todos os conselhos e serão ouvidos. Eleições 2012, nós estamos encerrando. Na verdade, queria mais uma vez agradecer e, é claro, vou deixar as considerações finais ao candidato Silvio Bertolini. Mais uma vez agradecendo também a presença aqui do seu vice, Johnny Robert Bosch. Um abraço para ele, né, para a família. Né? A gente, como eu disse, conhece há muitos anos. Conheço também o Silvio há muitos anos e me sinto muito feliz em estar podendo fazer isso, realizar isso para a sociedade brusquense, pela democracia, enfim, por Brusque, esse ato de mostrar a vocês, não como uma opção, mas mostrar a vocês assim
para a sociedade avaliar cada candidato com o mesmo nível de igualdade. Portanto, com a palavra final, o candidato Silvio Bertolini. Bom, eu e meu companheiro Johnny fizemos parte do PSDB já de a longa data. Colocamos o nosso nome à disposição para ser, sim, Banana, uma das novas opções aqui para a cidade de Brusque. Somos 4 candidatos, não ficamos constrangidos em momento algum de dizer que somos 4 candidatos na cidade. Quando fizemos as nossas caminhadas, as nossas reuniões, também falamos isso. Nós estamos nos colocando como um dos 4 candidatos. Estamos levando nossas propostas, não estamos passando de forma alguma nenhuma mensagem agressiva a qualquer um dos candidatos, porque entendemos que para julgar A ou B existem. A sociedade é uma delas, mas tem a Câmara de Vereadores, Tribunal de Contas e também ao Judiciário em Brusque. Não só em Brusque, como no Estado e também a nível nacional, para serem julgadas as ações de todos os administradores. Nós queremos fazer uma administração clara e transparente e não vamos deixar em momento algum que cada um dos poderes constituídos eles fiscalizem, analisem e, se precisar nos punir, que nos punam por alguma ação que fizemos em excesso, não por aquelas que fizemos por desvio de dinheiro público ou então por omissão em qualquer uma delas. Nas eleições agora de 7 de outubro, estamos registrados com o número 45, PSDB, com uma nova opção para as eleições agora do próximo pleito. 7 de outubro, eleições 2012, Canal X, canal 24horas.tv.com, ele, candidato Silvio Bertolini, e também aqui o seu vice Johnny Robert Boss, aqui junto comigo. O Johnny está aqui do ladinho aqui, né? Só olhando aqui. Fica aqui meu abraço, meu carinho a vocês dois. Desejo muita sorte, que vença Brusque. Acima de tudo, que vença a nossa cidade. Essa história belíssima dos 152 anos. Que vença essencialmente essa palavra, que vença Brusque. Eleições 2012.